Fenômenos inacreditáveis foram registrados ao redor do mundo. Prepare-se para ver o inexplicável. Número 1. Espiral misteriosa na Turquia. Na noite de 27 de janeiro de 2025, moradores da Turquia ficaram perplexos ao ver impulsos de luz azulada irradiando do céu em formato espiral. Ondas de energia se espalhavam em direções opostas a partir de um único ponto no céu. A hipótese de ser um UFO foi descartada rapidamente. No entanto, muitos acreditam que esse seria um possível teste do enigmático projeto Blue Beam. Alguns também sugeriram que seria um portal celeste, dado o formato e o comportamento das luzes. Mas o que mais impressionou foi a nitidez das imagens e quem as publicou. Número 2. Portal luminoso na Austrália. Um caso intrigante registrado em 2019 na Austrália Ocidental, às 9h30 da noite, mostrou um fenômeno semelhante a um portal se abrindo no céu após um relâmpago. A enorme circunferência luminosa apareceu por apenas alguns segundos antes de desaparecer no escuro. O evento só veio a público porque a câmera de segurança da estação policial de Broome capturou tudo. Mesmo após 7 anos, nenhuma explicação científica foi aceita como definitiva. Número 3. Os 7 sóis da China. Em julho de 2024, a senhora Wang filmou uma cena impressionante de sua janela no hospital em Chengdu. Nada menos que 7 sóis brilhando no céu. O vídeo viralizou nas redes, mas a explicação era menos sobrenatural do que parecia. Especialistas apontaram que se tratava de uma ilusão de ótica causada pela refração da luz do sol em janelas sobrepostas, e possivelmente cristais de gelo na atmosfera, fenômeno conhecido como sundogs. Curiosamente, de outro ângulo, algumas pessoas só conseguiam ver 4 sóis. Número 4. Orbe azul no céu do Canadá. Em 2 de julho de 2025, Ed Pardy e sua esposa Melinda viram uma esfera azul flutuando cerca de 6 metros acima do solo em Rich Valley, Alberta. Eles conseguiram filmar 23 segundos antes da esfera desaparecer. Ed estimou que ela tinha cerca de 2 metros de diâmetro e se movia lentamente. O vídeo foi analisado por Frank Florian, especialista do TELUS World of Science, que sugeriu se tratar de um fenômeno raro conhecido como relâmpago em bola, frequentemente associado a tempestades severas. Número 5. A Ponte Arco-Íris da Califórnia. 2 vídeos diferentes capturaram o que foi chamado de Rainbow Bridge, ou Ponte Arco-Íris, nos céus da Califórnia. O primeiro registro, feito em 10 de julho de 2025, mostrava um feixe de luz colorida atravessando o céu noturno sobre o bairro Parkmere. A segunda filmagem revelou com mais clareza os feixes de luz como raios de arco-íris que cortavam o céu. Embora alguns digam que era apenas um show de luzes, a FAA reforçou que luzes potentes não podem ser projetadas acima de 5 metros sem autorização, gerando ainda mais dúvidas sobre a origem do fenômeno. Número 6. Luzes azuis e verdes no céu do Canadá. Em uma noite comum, luzes verde-azuladas surgiram sobre o céu canadense, movendo-se de forma totalmente descoordenada e sem padrão algum. A falta de uniformidade fez com que muitas testemunhas especulassem sobre uma origem extraterrestre ou um fenômeno atmosférico completamente desconhecido. Especialistas, no entanto, afirmaram que não existe nenhum fenômeno registrado que gere anéis de luz colorida se movendo de maneira tão caótica. Número 7. Estrela prisma em floresta. Um ambientalista flagrou um estranho objeto em forma de estrela prismática no meio da floresta, depois de detectar um forte calor através de seu sensor térmico. O objeto parecia irradiar calor tão intenso que o homem não pôde se aproximar mais do que cerca de 3 metros. Seu celular começou a falhar, e a hipótese de reflexo foi descartada, já que estava em área de vegetação densa e sem superfícies refletoras. O vídeo tem 24 segundos e continua sem explicação. Número 8. Nuvem lunar sobre Kuala Lumpur. Na Malásia, uma nuvem redonda e perfeita apareceu de repente no céu acima de Kuala Lumpur e permaneceu imóvel por muito tempo, o que assustou moradores e gerou especulações sobre UFOs. No entanto, meteorologistas explicaram que se tratava de uma nuvem lenticular, cuja aparência incomum foi intensificada pela luz da Lua, gerando a ilusão de um objeto voador ou de um fenômeno paranormal. Número 9. Espiral luminosa na Europa.
Em 24 de junho de 2025, às 8 da noite, uma espiral luminosa apareceu no céu do Reino Unido, Irlanda e parte da Europa. Testemunhas ficaram confusas com a forma e seu movimento lento antes de desaparecer. Especialistas disseram que era combustível congelado lançado por um foguete da SpaceX, lançado horas antes na Flórida. Porém, a diferença de horário entre o lançamento e a aparição gerou ceticismo entre internautas, que não aceitaram a explicação oficial. Número 10. Orbe descendente captado por câmera de segurança. Em 1º de agosto de 2019, por volta das 6h15 da tarde, uma câmera de segurança gravou um orbe luminoso descendo lentamente sobre uma garagem em um bairro não identificado. A esfera pulsava em intervalos constantes. Como a gravação é de câmera de segurança, não há áudio. E, estranhamente, nenhuma pessoa aparece para verificar o que estava acontecendo, apesar de ser um horário em que a maioria já está em casa. O vídeo só é encontrado em compilações e o autor original do upload é desconhecido. Número 11. UFO. Colide com o firmamento. Em um vídeo peculiar, o autor afirma ter registrado um OVNI tentando atravessar o firmamento, uma suposta barreira que envolveria a Terra, segundo algumas teorias da conspiração. A gravação mostra um objeto voador colidindo com o que parece ser uma parede invisível no céu. No momento do impacto, surge um brilho azul intenso, semelhante a plasma, espalhando-se pelo ar. O objeto tenta escapar, mas acaba apenas raspando essa superfície invisível, antes de desaparecer no céu noturno. O evento reacendeu debates sobre a possível existência de uma cúpula terrestre. Número 12. Objeto cai do céu em Massachusetts. Enquanto relaxava perto de sua banheira quente em Pembroke, Massachusetts, Colin McCormack notou algo incomum no céu na noite de 25 de junho de 2025. Um objeto misterioso descia rapidamente e foi registrado por seu celular em um vídeo de 8 segundos. Algumas pessoas sugeriram que fosse um helicóptero médico, mas a Administração Federal de Aviação, FAA, se recusou a comentar, afirmando que não emite declarações sobre vídeos de terceiros. Nem a polícia nem os bombeiros locais receberam qualquer chamado de emergência relacionado ao objeto. Número 13. Anéis de fumaça misteriosos no céu. Imagens incríveis mostraram dezenas de anéis brancos de fumaça saindo das nuvens e flutuando lentamente no céu, como se estivessem suspensos no tempo. Uma explicação foi sugerida. Poderiam ser originados por um vulcão liberando fumaça. No entanto, não havia nenhum vulcão visível nas imediações e a quantidade de anéis registrados levanta dúvidas sobre a explicação oficial. O fenômeno continua sem explicação definitiva. Número 14. Objeto se divide no céu de Oklahoma. No dia 4 de março de 2024, às 7h29 da noite, Steve Aragona, junto com seus filhos e vizinhos, avistou um objeto branco no céu que, de repente, se dividiu e gerou um grande anel de fumaça. A emissora News 4 procurou Ken Carson, professor de aeroespacial na Universidade de Oklahoma, que explicou que parecia ser um foguete com separação de estágios. No entanto, o lançamento da SpaceX mais próximo havia ocorrido às 5h56 da tarde, quase 2 horas antes do avistamento. A Vandenberg Space Force Base, na Califórnia, também foi consultada e negou que o evento tivesse relação com suas operações. Até hoje, o fenômeno permanece inexplicado. Número 15. OVNI duplo, em Nova Jersey. O primeiro avistamento ocorreu em 8 de dezembro de 2024, captado por uma campainha com câmera em Trenton, Nova Jersey. Um objeto luminoso atravessou o céu, e ao se aproximar, revelou-se uma forma oval com aparência de arco-íris, seguida por um orbe branco. Pouco tempo depois, a cerca de 5 quarteirões dali, outra câmera registrou um segundo objeto, redondo, piscante e flutuante, que desapareceu com um forte clarão. Inicialmente pensou se tratar de um meteorito, mas após o segundo vídeo, muitos passaram a acreditar firmemente que era uma nave alienígena. Desde então, essa versão não foi contestada. Número 16. Rochas metálicas, produzindo faíscas. Um vídeo curioso mostra 2 rochas emitindo faíscas e um brilho semelhante ao de um processo de soldagem. A pessoa que manipulava as pedras usava luvas de proteção, o que chamou a atenção. Especialistas apontaram que essas não são pedras comuns, mas sim minérios metálicos, rochas com alta concentração de metais.
Ao conectá-las a uma fonte de energia, como uma bateria, o calor e a eletricidade produzem esse efeito visual impressionante que lembra o trabalho de um soldador profissional. Número 17. Névoa negra sobre lago na China. Em 2022, moradores da região de Yanguo, na China, registraram uma névoa negra pairando sobre um corpo d'água. O estranho é que várias aves voavam ao redor, e até através da névoa, como se não fosse perigosa. A névoa permaneceu no local por um bom tempo antes de desaparecer subitamente. Nenhuma explicação convincente surgiu desde então, deixando a população local e internautas intrigados. Número 18. Espiral gigante no Pacífico Sul. Em 21 de junho de 2021, moradores de Samoa e Fiji ficaram surpresos ao ver uma enorme espiral luminosa atravessando o céu. As imagens viralizaram nas redes, com pessoas exigindo explicações. Um astrônomo dos Estados Unidos sugeriu que era resíduo de combustível de um foguete chinês lançado naquele dia. No entanto, muitos não se convenceram, já que esse tipo de espiral é extremamente raro mesmo em lançamentos de foguetes. Número 19. Objeto gigante nas imagens da NASA. Um vídeo recente divulgado pela NASA mostra astronautas realizando reparos em uma nave no espaço. Enquanto isso, um objeto branco acinzentado de forma indefinida é visto caindo em direção à Terra. Vários espectadores notaram o detalhe e questionaram do que se tratava. A explicação mais aceita é de que seria uma peça solta, possivelmente um escudo de proteção, que se desprendeu durante os reparos. Outros, porém, acreditam que o objeto possa ser de origem extraterrestre. Número 20. Ondas paradas em lago canadense. Um vídeo impressionante capturado em um lago da Colômbia Britânica, no Canadá, mostra ondas que parecem estar congeladas no lugar, sem jamais quebrar. Isso foi identificado como um fenômeno raro chamado oscilação estacionária ou onda parada. Trata-se de um tipo de onda que oscila no tempo, mas seu pico permanece no mesmo lugar, criando uma ilusão óptica que muitos descrevem como um glitch na realidade, ou como se o lago estivesse travado como um vídeo com defeito. Número 21. Nuvem tóxica em Java, Indonésia. Na província de Java Ocidental, Indonésia, uma nuvem densa e branca foi vista descendo sobre uma usina de energia renovável. À primeira vista, parecia apenas uma espuma comum, mas na verdade era um tipo perigoso de espuma tóxica, também conhecida como espuma nociva. Esse fenômeno ocorre quando esgoto e detergentes domésticos se misturam em rios estreitos ou próximos a pontes, formando bolhas que são carregadas pelo vento. Vários homens correram para tentar conter a nuvem, que também exalava um cheiro forte e desagradável. Especialistas alertam: se você vir algo assim, afaste-se imediatamente e deixe os profissionais cuidarem da situação. Número 22. Camuflagem perfeita nas nuvens. Um vídeo começa com o que parece ser apenas uma filmagem comum do céu, mas ao observar com atenção, nota-se uma formação de nuvem que se move de forma independente e no sentido contrário às demais. Isso chamou a atenção de muitos, que acreditam ter se tratado de uma nave camuflada no céu, com tecnologia de ocultação visual. Algumas pessoas sugeriram que era apenas uma nuvem em altitude diferente, parecendo mover-se mais rápido. No entanto, o fato dela se deslocar na direção oposta permanece sem explicação convincente. Número 23. Figura misteriosa, caminhando no céu do Arizona. Em 9 de junho de 2025, por volta das 7 da noite, uma mulher chamada Daisy, moradora do Arizona, filmou algo que a deixou perplexa, uma figura escura caminhando no céu. Ela tentou dar zoom com o celular, mas não conseguiu captar muitos detalhes. Em alguns momentos, até as pernas da figura eram visíveis. Algumas pessoas disseram que se tratava de uma ilusão de ótica, mas como foi registrada no meio da cidade, muitos descartaram a possibilidade de miragem. O mistério permanece. O que seria essa figura andando nas nuvens? Número 24. Objetos escuros no céu de Los Angeles. Na noite de 28 de junho de 2025, diversos objetos escuros foram vistos pairando no céu de Los Angeles. Eles pareciam se encontrar em um único ponto, e vários moradores conseguiram registrar o momento em vídeo. Mesmo com os inúmeros relatos e vídeos enviados à FAA, nenhuma explicação foi dada. As autoridades locais também permaneceram em silêncio, o que só aumentou a curiosidade e as teorias conspiratórias entre os internautas. Número 25.
derretimento de escada por alta voltagem. Um vídeo chocante gravado em algum lugar da Califórnia mostra o resultado de um acidente envolvendo eletricidade e uma escada de metal. O autor da gravação, também responsável pelo erro, deixou a escada cair diretamente sobre fios de alta tensão. A corrente elétrica percorreu a escada, gerando calor extremo, o que fez o metal derreter e se fundir com o solo. Felizmente, ninguém ficou ferido. O vídeo mostra a importância de sempre ter cautela ao trabalhar próximo à rede elétrica. Número 26. Levitação sobrenatural na floresta. Uma mulher misteriosa publicou um vídeo de tirar o fôlego, onde aparece levitando em plena floresta, longe de qualquer estrutura visível. O mais impressionante é que o bastão que ela segura também levita junto, como se estivesse sob o mesmo efeito. Muitos sugeriram que poderia ser um truque com fios ou edição de vídeo, mas como ela estava em uma trilha cercada por árvores, não havia pontos de apoio óbvios. O mistério segue. Foi truque ou algo fora do comum? Número 27. Ser de plasma, filmado na Rússia. Em uma área residencial da Rússia, um ser humanoide foi registrado à luz do dia, mas com um detalhe que o diferenciava de qualquer pessoa comum. Seu corpo inteiro brilhava como se estivesse incandescente. Os vizinhos que filmaram ficaram assustados com a aparência e o comportamento da figura. Embora alguns argumentem que poderia ser apenas uma ilusão causada pela luz, como o efeito autocinético, isso normalmente ocorre à noite, e este vídeo foi gravado durante o dia. Além disso, a figura se movimentava de forma ativa, sem perder o brilho. Isso tornou o registro ainda mais misterioso. Número 28. Orbe brilhante nos céus de Londres. Em 29 de junho de 2025, o usuário do TikTok Robert King NZ filmou uma esfera branca e brilhante pairando no céu de Londres. O objeto não parecia um drone, nem se comportava como uma estrela. O que deixou as pessoas mais assustadas foi o fato de avistamentos semelhantes terem ocorrido em Nova Jersey dias antes, levantando a possibilidade de que os fenômenos estivessem conectados. Desde então, relatos semelhantes têm surgido ao redor do mundo. Número 29. Grama que salta como trampolim. Durante uma caminhada, um grupo de trilheiros encontrou um fenômeno inusitado. Uma área de grama que parecia pular sob os pés, como se fosse um colchão inflável. Este comportamento, por mais estranho que pareça, tem explicações. O solo pode ficar assim por dois motivos: liquefação do solo causada por chuvas intensas ou acúmulo de água subterrânea, como acontece em campos de golfe com sistemas de irrigação mal calibrados. A pressão da água abaixo da superfície faz com que a vegetação pareça inflável. Número 30. Sol piscando na Califórnia. No 4 de julho, feriado da Independência nos Estados Unidos, banhistas em Imperial Beach, Califórnia, testemunharam um fenômeno espantoso. O sol piscava repetidamente como se fosse uma lâmpada com mau contato. Uma mulher filmou a cena enquanto narrava em espanhol, surpresa com o que via. O vídeo mostra também outros banhistas olhando para o céu, igualmente confusos. O evento aconteceu há 2 anos e até hoje ninguém apresentou uma explicação plausível. Número 31. Linha do Equador, vista do avião. Um passageiro em um voo registrou uma sombra enorme atravessando a Terra em linha reta, lembrando a famosa linha do Equador nos globos terrestres. Obviamente, a linha do Equador é imaginária. Então, o que poderia causar aquela sombra real no solo? A explicação mais provável é que se tratava da sombra de uma trilha de condensação, contrail, deixada por outro avião, especialmente densa, ou até mesmo de uma nuvem espessa. Em dias específicos, esse tipo de sombra pode parecer uma linha contínua e perfeitamente reta. Número 32. Cruz gigante nos céus do Cazaquistão. Em 4 de janeiro de 2025, moradores de Almaty, no Cazaquistão, viram uma formação de nuvens que lembrava uma cruz gigante no céu, visível em toda a região central da cidade. Dependendo do ponto de vista, alguns diziam parecer um X, outros viam claramente uma cruz cristã. A explicação científica mais aceita é o fenômeno da pareidolia, quando nosso cérebro reconhece formas familiares em padrões aleatórios. Mesmo assim, o avistamento gerou teorias apocalípticas nas redes sociais. Número 33. Invasão de efêmeras no Alabama. As pequenas efêmeras podem parecer inofensivas, mas quando se reúnem em grandes números, criam cenas assustadoras. Em Cedar Bluff, Alabama,
Tyler Léo estava indo abastecer em um posto próximo à Wismart Marina, quando foi surpreendido por uma verdadeira nuvem de insetos. As efêmeras cobriram completamente a área, parecendo um evento apocalíptico. Apesar de não morderem e viverem apenas 2 dias, esses insetos podem se deslocar por até 130 quilômetros em uma única jornada, o que torna o fenômeno tão impressionante quanto inquietante. Número 34. Cachoeira com gravidade invertida na Índia. Em uma vila chamada Vandardara, no oeste da Índia, há uma cachoeira que parece desafiar as leis da física. Quando uma pessoa joga galhos ou pedaços de madeira, eles não caem, são lançados para cima, impulsionados por uma corrente de ar ascendente extremamente forte. Um dos homens no vídeo joga um graveto, que simplesmente passa voando por cima dele. Esse tipo de fenômeno é causado pela pressão do ar gerada pela queda d'água, que cria uma corrente vertical capaz de empurrar objetos leves contra a gravidade. Número 35. Anel negro nos céus de Moscou. Em Moscou, um grande círculo escuro surgiu nos céus e rapidamente gerou reações extremas. Enquanto alguns pararam para fotografar, outros começaram a falar em fim dos tempos. Na verdade, o anel foi causado por uma falha em um transformador elétrico que emitiu fumaça em formato circular. Para comprovar, especialistas fizeram demonstrações de como o efeito acontece. Uma pequena explosão em local fechado cria um vórtice de fumaça que sobe em forma de anel. Embora curioso, o fenômeno tem explicação científica simples. Número 36. Torre de luz no céu da China. Na cidade de Shenyang, moradores filmaram uma impressionante coluna de luz surgindo do céu como se uma nave estivesse aterrissando. No entanto, a cena não passava de um truque óptico. A suposta luz alienígena era, na verdade, reflexo solar nos vidros de um arranha-céu coberto por neblina. A névoa espessa tornou o reflexo mais difuso e criou o efeito de uma torre de luz celestial. Embora pareça sobrenatural, trata-se apenas de luz solar interagindo com elementos urbanos e climáticos. Número 37. Nuvem em forma de disco na Turquia. Em 19 de janeiro de 2023, moradores de uma cidade na Turquia presenciaram uma nuvem incrivelmente parecida com um objeto voador não identificado. O céu parecia ter sido visitado por um disco voador gigantesco. O fenômeno durou cerca de 1 hora antes de desaparecer. Meteorologistas explicaram que se tratava de uma nuvem lenticular, formada por ventos fortes cruzando montanhas e colinas. Apesar da explicação técnica, muitos continuam acreditando que o que viram era algo fora do comum. Número 38. Rio de peixes no deserto do Paquistão. Um vídeo chocante gravado no deserto de Thar, no Paquistão, mostrou algo inacreditável. Centenas de peixes se debatendo e saltando em plena areia seca. As imagens rodaram o mundo e deixaram muita gente confusa. O que os peixes estariam fazendo tão longe da água? A explicação veio mais tarde. Um rio nas proximidades havia mudado repentinamente de curso, fazendo com que os peixes ficassem presos no local errado. Apesar de natural, a cena parecia a saída de um filme surreal. Número 39. Sprite vermelho. Registrado pela NASA. A astronauta da NASA Nicole Ayers, membro das expedições 72 e 73 da Estação Espacial Internacional, fez um registro impressionante no dia 3 de julho de 2025. Enquanto a estação espacial passava por uma tempestade sobre a região sul dos Estados Unidos, incluindo Texas e Califórnia, ela capturou a imagem de um enorme Sprite vermelho, um tipo raro de relâmpago que ocorre acima de tempestades intensas. O Sprite parecia uma água-viva luminosa com tentáculos de luz se espalhando em todas as direções. Fenômenos assim são conhecidos como eventos luminosos transitórios, TLIS, e podem ocorrer até 80 km acima da superfície terrestre. Mas as montanhas escondem riscos. Um turista alemão conseguiu filmar um fenômeno raro, toneladas de neve deslizando montanha abaixo como se fossem água, criando o chamado Rio de Neve. Esse fenômeno ocorre quando há um aumento súbito na temperatura do ar. A avalanche transforma-se em uma massa de neve parcialmente derretida que escorre ladeira abaixo. A imagem é ao mesmo tempo linda e assustadora, um lembrete claro das consequências do aquecimento global. Nos últimos anos, a província chinesa de Shandong tem enfrentado verões cada vez mais quentes, com temperaturas ultrapassando os 35 graus Celsius. No dia 6 de julho de 2024, o céu nublado animou os moradores que esperavam pela chuva.
Mas, em vez disso, um tornado devastador atingiu o condado de Dongmin. Vídeos gravados por residentes mostram arranha-céus sendo engolidos pelo vórtice, enquanto entulhos e fachadas voavam pelos ares. Infelizmente, 5 pessoas perderam a vida e mais de 80 ficaram feridas. Uma das paisagens mais impressionantes se encontra no Parque Nacional Vatnajökull, onde está localizada a imensa lagoa glaciar Jökulsárlón. Com mais de 18 quilômetros quadrados de área, essa é a maior lagoa de origem glaciar do país e um dos destinos turísticos mais procurados por quem busca natureza em estado bruto. A lagoa foi formada pelo derretimento de um enorme glaciar, que recua lentamente com o passar do tempo. Um dos aspectos mais surpreendentes de Jökulsárlón é a coloração azul esverdeada dos seus blocos de gelo, resultado da mistura entre água doce e água salgada em temperaturas extremamente baixas. O local oferece uma vista espetacular e também é lar de diversas espécies de animais, como focas que frequentemente podem ser vistas descansando sobre os icebergs. No entanto, um dos eventos mais raros e emocionantes que os visitantes podem presenciar ali é o colapso de um glaciar. Toneladas de gelo se desprendendo de um grande bloco e despencando ruidosamente na lagoa, gerando ondas e um estrondo que ecoa pelo vale. Um grupo de turistas teve a sorte, e o susto, de presenciar esse espetáculo da natureza bem de perto. A força do impacto foi tamanha que eles precisaram abandonar rapidamente a plataforma de observação, para evitar serem arrastados pela água. Felizmente, ninguém se feriu, e as imagens registradas se tornaram virais na internet. Em dezembro de 2019, um incidente assustador e totalmente inesperado ocorreu na cidade de Huangshi, na China, chamando a atenção de moradores, autoridades e da imprensa internacional. Tudo aconteceu de forma repentina em uma via urbana bastante movimentada. Câmeras de vigilância captaram o momento exato em que o asfalto começou a ceder lentamente. Em questão de segundos, um enorme buraco se abriu no meio da rua, formando uma cratera com cerca de 5 metros de largura por 8 metros de comprimento. O mais assustador foi que, no momento do colapso, 2 pedestres e um motociclista estavam passando pela área e caíram diretamente no buraco. Milagrosamente, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves. A investigação apontou que o desmoronamento foi provocado pelo rompimento de uma tubulação subterrânea do sistema de drenagem, o que causou a erosão do solo sob o asfalto. Este evento destacou os riscos de falhas estruturais invisíveis nas cidades e a necessidade urgente de manutenção e monitoramento constante das infraestruturas urbanas. Apesar do susto, a rápida resposta das equipes de resgate evitou uma tragédia maior. Localizado na Ilha Grande do Havaí, o vulcão Kilauea é reconhecido mundialmente por sua intensa atividade vulcânica e por ser considerado o mais dinâmico do arquipélago havaiano. Ele também é o mais jovem entre os grandes vulcões da região, com uma história geológica marcada por erupções frequentes e, muitas vezes, espetaculares. Desde 2018, o Kilauea entrou em uma nova fase de atividade, apresentando erupções prolongadas e estáveis. Durante uma dessas erupções, o magma começou a escorrer de uma fenda no solo e continuou fluindo por meses, formando grandes lagos de lava incandescente. A situação chamou a atenção da comunidade científica, pois o acúmulo constante de lava gerava receio de uma futura explosão. Apesar das advertências e dos riscos bem documentados pelas autoridades, muitos turistas e até moradores locais não resistiram à curiosidade e se aproximaram para registrar o fenômeno. As imagens mais impactantes foram feitas no final de dezembro de 2024, quando a lava descia pela encosta da ilha e encontrava o oceano, criando um espetáculo visual impressionante de vapor e fogo. Mesmo sendo uma experiência fascinante, estar tão próximo de um vulcão ativo é extremamente perigoso. A força da natureza não pode ser subestimada, e o Kilauea continua a lembrar o mundo de que o planeta Terra está em constante transformação. Em 2019, um vazamento em um gasoduto da estatal mexicana Pemex causou um incêndio submarino no Golfo do México, perto da cidade de Ciudad del Carmen. Vídeos do acidente mostram uma chama intensa saindo da água como se fosse um portal para outro mundo. A cena foi tão surreal que se espalhou rapidamente pela internet e pela mídia global. A Pemex interrompeu o fornecimento de gás e enviou 3 navios especializados para conter o fogo. A operação durou mais de 5 horas e meia, até que as chamas foram finalmente controladas. O mundo
e o universo estão cheios de fenômenos que desafiam tudo o que conhecemos. Alguns têm explicações científicas, outros nem tanto. Mas todos nos fazem olhar para o céu com um pouco mais de curiosidade. E agora eu quero saber, qual desses fenômenos te deixou mais intrigado? Comenta aí embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!